Opa, olá, e aí. Essa é uma teoria nova escolhida lá no grupo WhatsApp e vocês também já estão vendo no título. Fiquem com teoria nova. I'm taking aim at the sky, 'cause once again my whole life is changing. I won't give in, we'll ignite the world. You're kind when our future seemed to burn bright, and a single tear from strangers brought you to your knees. But I was blind, didn't see the anger underneath. Now the world around me crumbles and I'm taking the bomb. Shot in the heart, firing endlessly. The bullets ringing relentlessly. The only choice he left me was to ricochet. Tomorrow start again. I'm taking aim at the sky, 'cause once again my whole life is changing. I won't give in, we'll ignite the world. I won't let my feet with bloody tears in a pool around me. Softly, slowly, take away this pain. So if you're hurting, follow me. Begin again and you're set free. First we change, then we see. Bom, a história mudaria quase que desde a raiz. Depois da morte de sua mãe, Kaneki veria o quanto o mundo e as pessoas eram egoístas e só se importavam com elas mesmas, e que ele estava cansado de ser uma criança frágil e fraca. Ele cresceria uma pessoa em geral fria e cruel, bem mais forte que as pessoas da sua idade e inteligente, e continuaria amigo do Reed, que também seria mais forte e um pouco mais sério, já que ambos eram melhores amigos, e uma mudança drástica em um também mudaria o outro, mas o Kaneki por dentro era bem pior do que Reed. Kaneki não seria do tipo que se importava muito com mulheres, mas acabaria saindo com a Rise porque seu melhor amigo ficou enchendo seu saco até ele chamar alguma garota que o atraísse, pra ele finalmente perder o bebê. O encontro seria quase que igual, tirando que o Kaneki e a Rise se beijariam, mas logo ela tentaria matá-lo. Depois de acordar, pouco a pouco, que nem no anime, ele perceberia que se tornou um guru, ou pelo menos meio, e ainda ouvia a voz da Rise na cabeça dele, de vez em quando algumas visões dela, onde ele a zoava por ter morrido por causa de um simples humano e para uma simples vigas, mas dessa vez ele não se importaria, já que agora ele poderia matar aqueles que ele achava egoístas. Pesquisando alguns criminosos e gurus, ele andaria na rua comumente até ver um homem tentando assediar a touca na rua. Uma pequena observação: muitas coisas do mangá foram tiradas do anime, então se algumas coisas parecerem meio estranhas é porque eu uso o mangá como base para as teorias, raramente uso o anime. De volta ao episódio. E quando o velho olha por ele encarar demais, Kaneki o pega pelo pescoço e o põe contra a parede, rindo, perguntando se ele não gostaria de brincar com ele ao invés de uma garota, apertando o pescoço com tamanha força que o quebra. Kaneki olha com um pouco de pena, dizendo que ele queria ter brincado um pouco mais, e olha pra garota, que repara que ele era o rapaz que estava com Rise, e que se ele estava vivo, provavelmente ela estava morta, e diz que aquela presa era dela, mas que iria deixar pra ele, já que ele parecia tão empolgado, e estranharia o fato de ele só ter um Kakuga, no caso só um olho guru. Kaneki diz que não se importava se tinha um ou dois, ele só queria matar seres repugnantes, fosse ele humano ou fosse ele guru, e que ela não parecia ser um ser repugnante, então não faria nada contra ela, embora o Sr. Saitama ache que se ele tentasse ia tomar um pau do caralho, mas ele vai começar a comer a carne daquele humano perto dela, ficando feliz por conseguir comer algo que não tinha gosto de bosta. Ela não entende o que ele quis dizer, e irritada pergunta o que ele queria dizer com aquilo, e ele responde que até há um tempo atrás ele era um humano, o que deixaria ela curiosa sobre os sabores. Kaneki responde que ele poderia tentar reproduzir algumas receitas humanas ao modo guru pra ela, mas que ela teria que explicar os sabores gurus pra ele antes. Ela ficaria calado por alguns instantes, e depois do Kaneki terminar de comer ele iria embora, dizendo que talvez outra hora ele queria fazer mais algumas pesquisas.
Touka iria embora, e contaria ao chefe de Anteiko o que tinha acontecido, e ele contaria sobre o Kaneki ser fruto de um transplante com a Rise. Kaneki ao chegar em casa tenta ver tudo o que ele tinha pra saber o que ele como Golu poderia consumir, e descobre o café. Mano, na moral, o criador de Tokyo Ghoul acertou, café é bom pra caralho, não importa qual a sua espécie, café é vida mano, eu sei disso e agora o Kaneki também. Então mais algumas coisas rolariam que nem no anime até o Kaneki chegar naquele beco onde encontra o Nishiki, onde eles iniciariam uma batalha, onde Kaneki por já ser mais forte desde humano e já estar alimentado e forte, lutaria de igual para igual com Nishiki por um tempo, enquanto zoava com ele perguntando se aquilo era tudo o que ele podia fazer, se ele não podia fazer com que ele se divertisse um pouco mais. Porém ao decorrer Kaneki começaria a perder pouco a pouco, já que Nishiki era muito mais acostumado a lutar contra Ghouls do que o Kaneki, e Touka interferiria na luta, dizendo que pra Nishiki que se ele não quisesse morrer é melhor ir embora, e daria uma surra nele. Em seguida iria a Kaneki, dizendo pra não confundir as coisas, que o motivo dela ter ajudado ele era porque ele tentou ajudar ela lá atrás. Ela questiona a facilidade de ele ser um Ghoul depois de ser um humano desde que nasceu, se ele não se achava um monstro ou algo do tipo. Kaneki ri e responde que ele sempre se considerou um, e que ter se tornado um meio Ghoul só libertou ele de sua casca fraca que ele era antes. Kaneki diz pra ela ter calma, que ele ainda iria ensinar ela sobre paladares humanos, mas que ela deveria reunir todos os sabores diferentes que conseguisse pra ele. A vida voltaria a um semi-normal, com ele e o Reed se divertindo em dupla. Kaneki começaria a malhar também, para aumentar o seu poder físico e correr durante, matando eventualmente algumas pessoas, com uma máscara improvisada de sua camisa e um tapa-olho. Finalmente ele voltaria a estudar também, onde encontraria o Nishiki graças ao Reed. Kaneki diz pro Reed que ele já o conhecia, e dá um golpe no pescoço dele o desmaiando, mandando Nishiki o segui-lo se não quisesse destruir tudo ali. Nishiki sorri e segue Kaneki até um local afastado, e Kaneki vira para trás, olhando Nishiki com seu Kaguni ativo, dizendo que ele morreria ali, o deixando um pouco assustado por aquele Kaguni ser o mesmo da Rise. Porém não tinha muito o que ele fazer. Ele tenta o enfrentar, mas Kaneki sadicamente o ataca várias e várias vezes, deixando ele à beira da morte, e chega no ouvidinho dele dizendo: então senhor Nishiki, vamos estabelecer uma coisa aqui, entendeu? Se a Rise sumiu, esse território agora é meu. Não vou lutar por ele nem ligo de quem fica nele, mas se entrar no meu caminho de novo como um inimigo, ou fizer uma gracinha pra quem é próximo a mim, eu mato você e todos que você ama da forma mais cruel que eu conseguir. Em seguida ele vai embora e volta pro Reed, dizendo que ele desmaiou de repente, e que o Nishio teria ido buscar ajuda, mas deixou que eles pegassem o que quisessem dali. Depois disso, ele vai até a Anteiko sozinho, e fala com a Touka que ele já tinha posto o Nishio no lugar que ele pertencia, o chão, e como ela era a única Ghoul que ele tinha algum afeto, a chamaria pra sair alguma hora, e que se ela tivesse carne o suficiente ele poderia tentar preparar algumas coisas gostosas pra ela comer. Então assim ele o faz com a Touka, e depois de preparado uma janta gostosa para eles dois com várias coisas, o dono da Anteiko e outros funcionários entrariam. Touka revelaria que eles são Ghouls, e ao fim de toda a janta e diversão de conversa entre eles, Kaneki seria convidado para entrar na Anteiko. Ele riria um pouco dizendo que acha a política dele um tanto fraca, e que ele sentia prazer em matar, mas ele escolhia suas vítimas seletivamente, colocando seu tapa-olho e dizendo que é assim que ele fazia. Eles comentariam que ele está se tornando conhecido inclusive, e que deveria tomar mais cuidado. Ele sugeriria que como ele ainda acha que ele é fraco, eles poderiam fazer um acordo, de ele continuar com sua matança, limpando a casa, impedindo Ghouls de se tornarem uma ameaça por ali e claro, matando alguns humanos cretinos, e eles lhe dariam um treinamento, que aquilo beneficiaria ambos os lados. O líder da Anteiko diria que entende o desejo dele, que aquilo era muito mais do que raiva comum, havia algo mais pessoal naquilo, aceitaria a proposta, mas colocaria as condições de que Kaneki não poderia matar humanos que não fossem claramente maus.
trabalhasse Manteco, fazendo suas receitas maravilhosas, e que não poderia usar sua Kagune, que deveria matar como se fosse um humano para que caso uma investigação fosse aberta, eles procurassem um humano e não um guru, que Touka seria sua parceira de caça, e Yumo fosse seu treinador. Kaneki e o líder da Anteco apertam as mãos sorrindo um pro outro, deixando Kaneki bastante animado. Você me odeia? Minha dor é superior. Por meio do poder a sua alma arrancarei. Sinta a dor que eu senti. Shira Tensei.